Tudo bem aí em cima? Hein? É a sauna da igreja, né? Não vão cobrar nada, hein? Hoje eu vou falar pouco, tranquilo. Não tem coca? Obrigado. Alguém quer água aí? O Renan traz aí, é só levantar a mão, ele traz água para você aí. Nossos garçons aí vão... Gratidão. O que é gratidão? Quero pedir, né, para você. Vai pensando aí enquanto você ouve. O que você gostaria de testemunhar e declarar em gratidão nessa noite? Em português nós usamos uma palavra muito comum para falar sobre gratidão, ou expressar gratidão. Qual que é? Obrigado. De nada. Só que essa palavra é diferente de todas as outras línguas. Em outras línguas, a palavra para expressar gratidão é diferente, né? No inglês é... Como é que é em inglês? Thank you. Thank you. Thank you. Em francês? Merci. Não. Em espanhol? Graças. De nadias. Em alemão? De nadeschen. Dankeschön. Aí você fala de nadeschen. Em Swahili? Eu também não sei. Cadê a Eliana? Não veio hoje? Hã? Pois é, eu ia falar Eliana, né? Arigato. Arigato. Italiano? Grazie. Veja, o português é diferente, né? E qual a origem desse obrigado? Bem antigamente, a ideia era de que você... a ideia era... Quando alguém fazia algo, um benefício para alguém, ele dizia, eu estou obrigado a você. Era um reconhecimento e uma expressão de comprometimento de que estou devendo, não é tanto de uma dívida, mas eu quero retribuir aquilo que você me fez. Só que a pessoa respondia, não era de nada ou por nada, mas a frase era maior, por nada você está obrigado. Você não tem essa responsabilidade. E passando o tempo foi, né, evoluindo, obrigado de nada, por nada, e assim vai. Né? Mas nas outras línguas é graça, gracias, grazie, merci, thank you. Tem a ideia de graça, só o português brasileiro sempre do contra, né? Inventando diferente. Era um reconhecimento de algo que se recebeu e algo que merece ser retribuído. Então, estou obrigado a... Mas hoje tornou-se apenas, né, uma convenção social. Né? Nossas mães sempre nos ensinaram, né, quando alguém dá uma coisa, que inevitavelmente elas nos falavam. Quando você ganhava alguma coisa de alguém. Como é que se fala? Obrigado, né? Um menino uma vez disse assim, como é que se fala, menino? Solta logo. Era um sinal de compromisso. Hoje é mais um sinal de boa educação, né, de reconhecimento. O conceito de gratidão nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, ele é um pouco diferente do que nós estamos acostumados a pensar. E é sobre isso que eu queria descrever e falar um pouco hoje à noite. O livro de Salmos, Salmo 100, versículo 4: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome.
As palavras basicamente que expressam esse render graças, gratidão, de bendizer, de louvar, seria mais uma noção de reconhecimento, uma confissão, uma declaração pública dos atos de Deus na vida da pessoa, na história da nação ou da família. Render graças tinha essa ideia. Várias das palavras atreladas a esse ato descrevem de algo que traz apreço, reconhecimento. Uma palavra fala relacionada com isso, está em vários salmos, é de tornar conhecido. Ser grato era uma ação de tornar conhecida algo que a pessoa fez, de expor, de informar, de publicar, de narrar os feitos. E assim o salmista várias vezes vai falar: rendei graças por causa dos grandes feitos de Deus, porque Deus fez assim, Deus fez assim, Deus fez assim. De narrar, de contar aquela história que aconteceu. E você vai observar, principalmente no livro de Salmos, o render graças, o louvar sempre está atrelado, elas sempre estão juntas. Há uma outra palavra que está atrelada, é de cantar. Também pode ser traduzida por fazer música. Então, quando eles cantavam, quando eles faziam música, era um ato de gratidão, eram ações de graça. Agradecer é louvar a Deus, não é simplesmente uma convenção social: obrigado, hein, Deus, tudo jóia. Não é essa expressão que a Bíblia fala sobre gratidão, mas a ideia de alguém que se derrama em louvor e adoração diante de Deus. É reconhecimento que não existe nenhuma possibilidade de retribuir, porque essa era a ideia. Quando você fala obrigado, eu estou obrigado a... Não. O salmista diz, Salmo 116, 12: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que podemos fazer? A gratidão antes é um ato de um coração rendido, de louvor. Cantem hinos a Deus, o Senhor. Todos os moradores da terra adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Então essa era a maneira de expressão, de entrar nos átrios do templo, de chegar-se à presença de Deus e expressar a sua gratidão com louvor, oração, alegria, fazendo música, narrando e contando os grandes feitos de Deus. Daniel 6 disse assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E por causa disso ele acabou indo para a prisão. Mas a vida de gratidão, de louvor, de oração de Daniel era algo normal, cotidiana. Não era apenas em ocasiões especiais de alegria ou de grande problema, era uma condição normal. E por causa disso, quando Daniel foi jogado na prisão, ele passou uma noite tranquila, porque foi guardado por leões. Os leões, coitados, tiveram uma noite de jejum, não comeram nada. Daniel dormiu tranquilo. O rei, que entrou na trama dos inimigos de Israel, perdeu uma noite, teve uma noite de insônia. Correu cedo de manhã para ver se Daniel estava vivo. E ele realmente estava. E depois então seus inimigos foram jogados aos leões,
né? E os leões tiveram a sua refeição. Mas Daniel dormiu em perfeita paz, porque a sua vida era caracterizada por uma vida de gratidão. Gratidão é uma disposição de vida, uma prática diária que requer inicialmente uma boa lembrança, uma atitude inegociável de vida cristã. A Ray Stedman, um pastor americano, conta a história que uma vez um teólogo chamado Ironside estava num restaurante lotado para almoçar e chegou um homem e pediu: poderia sentar junto com você para almoçar? Sim, pode, sente-se aí. E Ironside, como sempre fazia, reclinou a sua cabeça e orou agradecendo. Aquele homem achou isso muito estranho e perguntou: você está com dor de cabeça? Não, está tudo bem. Mas por que você está fazendo? Não, eu estava orando, agradecendo pelo alimento. Você é um desses então. Mas comigo não. Eu me sento, já vou logo comendo, é fruto do meu esforço, do meu trabalho, eu não tenho que agradecer a ninguém. Ironside parou assim: você é um desses também. O meu cachorro lá em casa faz a mesma coisa. Eu dou a comida para ele, ele já vai comendo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Põe esse texto para nós lá no telão, por favor. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Houve um homem que passou por uma das experiências mais difíceis de sua vida. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo dai graças. E esse homem, apesar de toda a dor que estava passando, todo o sofrimento que acometera sobre ele, ele se ajoelhou e adorou, todo arrebentado, mas ele fez exatamente isso. Em tudo dai graças. Essa palavra em tudo, ela traz a ideia, ela quer dizer, em tudo é que não existe exceção. Em toda situação que você estiver passando, dê graças. Ruth Bell Graham, muitas vezes como mãe, se via preocupada com os seus filhos. E ela estava preocupada com um deles, e aquela preocupação invadiu a sua vida. Deitou-se na cama, tentou orar, e aquela ansiedade era cada vez mais crescente, o medo se acumulando. Orou para o relógio, 3 horas da manhã, estava exausta, queria dormir. Sabe aquelas noites que você quer dormir e você não consegue dormir? Você olha para o relógio e fala assim: eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Meia hora depois você olha: eu tenho que dormir, e você não consegue dormir. Não sei se já aconteceu isso com você. Com o Otávio já? Ô Otávio, ela estava exausta, não sabia se ia voltar a dormir. De repente veio a palavra de Deus ao coração: pare de se preocupar com os problemas e comece a se preocupar com as promessas. Ela fala que ela acendeu a luz e abriu em Filipenses 4, 6, 7. E essas palavras, de repente, faltavam às suas orações, era a gratidão. Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Temos muitos pedidos sempre, não temos? Mas aqui o texto está dizendo: em tudo, sem exceção, pela oração e súplica, com ações de graça. E o que é ações de graça? Cântico.
reconhecimento das obras de Deus, lembrar das promessas de Deus, pensar naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz, ações de graça. E então você traz os seus pedidos a Deus. Diz a história que ela largou a sua Bíblia e passou um tempo adorando a Deus por quem Ele é, por que Ele representa. E ela escreve: comecei a agradecer a Deus por me dar deste amor que eu tanto tinha. Agradeci até mesmo pelos momentos difíceis que me ensinaram tanto. E sabe o que aconteceu? Foi como se alguém tivesse acendido a luz em minha mente e no meu coração, e os pequenos medos e preocupações que estavam me corroendo na escuridão, como ratos e baratas, foram se esconder. Foi ali que eu aprendi: adoração e preocupação não podem coexistir no mesmo coração, elas são mutuamente excludentes. Ou seja, se existe uma, não existe a outra. Se existe a outra, não pode existir a primeira. Paulo, em suas cartas, sempre declarava a sua gratidão. Dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por todos vocês, porque a fé que vocês têm está sendo proclamada. Ele não apenas agradecia: sou grato por vocês, mas ele era grato porque ele olhava para a fé daquelas pessoas e aquilo exaltava o nome de Deus. Dou graças ao meu Deus sempre por vocês, pela graça de Deus que lhes foi dada em Cristo Jesus, porque vocês foram enriquecidos em tudo. Não cesso de dar graças a ti. Dou graças ao meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Dou graças a Deus sempre mencionando vocês em minhas orações. Essa era a atitude de Paulo. Por isso ele está dizendo aí em Tessalonicenses: em tudo, significa sem exceções. Todo momento, em toda situação, em todas as circunstâncias, boas, ruins, tristes, em tudo dai graças, porque essa é a vontade. Tudo que acontece em nossa vida é sempre de acordo com a vontade de Deus. Deus mistura o amargo e o doce, o bom e o mal, em medidas adequadas, como uma boa receita para sempre produzirem o bem. Deus sabe exatamente a quantidade de sol e chuva, e nesses últimos dias parece que tem havido bastante sol, né? Alguém ligou o forno, eu acho que foi o Leonardo, né? Ligou o forno lá de Cuba, né? Eles não estão nem sentindo o calor, né? Tá tranquilo, né? Mas Deus faz tudo na exata medida. Ele o faz de maneira pessoal. A maneira como Ele age na vida de um é diferente. Não, pode ser o mesmo problema, a mesma situação, mas Ele vai agir de maneira diferente. Ele sabe, Ele estrutura as coisas num plano perfeito e não permitirá que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Todas as contingências, circunstâncias, Ele não apenas prevê o que vai acontecer, Ele planeja o que vai acontecer e Ele permite o que vai acontecer. Não há nenhum substituto para a compreensão da vontade de Deus com respeito ao nosso sofrimento. Nada vai entrar na nossa vida senão debaixo da soberana permissão e providência de Deus. Ele coloca a sua marca em todas as coisas que acontecem em nossa vida. Um poeta escreveu assim: nossa obrigação é crer na palavra de Deus, no seu cuidado providencial. E ele disse assim: Deus age de maneira misteriosa para realizar as suas maravilhas. Ele deixa as suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Nas profundezas insondáveis de sua infalível habilidade, Ele guarda seus brilhantes desígnios e executa sua soberana vontade. Ó santos temerosos, tomem coragem renovada, pois as nuvens que tanto temem estão repletas de misericórdia e se dissiparão em bênção sobre suas cabeças. Não julguem o Senhor com base em seus sentidos limitados, mas confiem em sua graça.
Por detrás de uma providência severa, Ele esconde um rosto sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desdobrando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente levará ao erro, e examinará sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete, e Ele tornará tudo claro. Que palavras! John Piper, numa pregação, disse: como não ser gratos quando devemos tudo a Deus? A ingratidão, de acordo com Romanos 1:21, diz assim, pois embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, antes tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos obscureceram-se. A ingratidão é a marca de uma vida de depravação, de paganismo, de incredulidade. Sempre encontraremos algo para agradecer, mesmo quando as coisas sejam desanimadoras e duras, mas sempre teremos razões para acontecer. O louvor a Deus reconhece o controle soberano. A gratidão reconhece que Deus é soberano e em sua providência. Alguém perguntou: há alguma ação de Deus para com os homens que não contemple tal fim? Há algum homem que já foi obrigado a beber o cálice da aflição, sem que nenhuma gota de misericórdia estivesse misturada? Há algum homem que foi atingido por uma calamidade, que não contemplasse de alguma forma o seu próprio bem temporal eterno? Se nós pudéssemos reconhecer, ver tudo e presenciar da maneira como Deus encontra as coisas, nunca encontraríamos nas circunstâncias algo que não tivesse um motivo para agradecê-lo. As nuvens podem encobrir o seu rosto, mas temos que nos lembrar de todas as coisas boas. Lembremos-nos do seu amor redentor, de todos os motivos para sermos gratos. Essa é a vontade de Deus, é isso que Ele quer que façamos. Veja lá o que diz 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. É o mesmo contexto em que está escrito: em tudo dai graças, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. 18. Em tudo dai graças. Você percebe o tripé? Fique sempre alegre, viva orando e seja sempre grato. Que estrutura de vida! E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Nossa tendência é reclamar. Eu tenho grandes problemas com Deus. Acontecem certas coisas que eu não estou muito de acordo. Por que aquilo acontece? Não vejo um propósito muitas vezes em certas coisas que não precisavam acontecer, coisas que fogem do nosso programa de vida. Eu tenho problema com isso. Por que determinadas coisas acontecem? Eu não consigo entender onde é que Deus vai levar as coisas. Por isso Ele é Deus. E eu sou apenas um homem muito limitado. Deus sempre, apesar de não crermos e muitas vezes não pensarmos assim, Ele sempre dá o melhor àqueles que entregam a escolha a Ele. Nós não podemos controlar a maioria das circunstâncias e contingências da nossa vida, mas podemos controlar a maneira como reagimos a essas coisas. É disso que trata a fé. Não de controlar as coisas, mas como reagir às coisas que são incontroláveis da nossa percepção. Aquilo que nos parece fora do nosso controle nunca estará fora do controle de Deus. Todas as coisas. Ousar que Deus está trabalhando
em tudo e em todo tempo para o nosso bem. Mesmo quando não sentimos isso acontecer, ou não vemos as coisas acontecer, em tudo deem graças. Nem sempre é fácil obedecer isto, mas obedecer esse mandamento é o melhor antídoto para a amargura, para a reclamação, para as críticas. Obedecer isso nem sempre é fácil, porque existem situações na nossa vida que são muito duras. George Morrison, um pregador escocês, diz assim: 90% da nossa infidelidade é o egoísmo e o insulto que lançamos à face de Deus quando não somos gratos. Viver uma vida de louvor é superar a crítica e a reclamação. Parar de competir significa ser grato, acreditar que Deus está fazendo, crendo que Deus está fazendo todas as coisas cooperar para o nosso bem. Nos livra da ansiedade, do desânimo constante, porque nos concentramos naquilo que Deus faz. É impossível ser grato a Deus a menos que haja submissão em nossa vida. Paulo, quando está falando sobre a plenitude do Espírito, sejam cheios do Espírito, ou seja, que a vida de vocês seja plenamente controlada por Deus. No versículo 19 e até o 20, se não me engano, ele vai dizer: cantem, sejam gratos, sejam submissos uns aos outros. O que Paulo está dizendo ali, que essa experiência de ser tomado pela vida do Espírito está baseada, alicerçado nessa atitude de louvor, de gratidão e submissão. Numa igreja presbiteriana em Los Angeles, o pastor, pregando sobre isso, ele disse: em 1636, em meio à escuridão da Guerra dos 30 anos, um pastor alemão, não é cachorro, tá, gente? Era um pastor luterano, Martin Rinkart, teria enterrado em 1 ano 5.000 membros da sua igreja. Em média de 5, teve dias que ele enterrou 50 pessoas. A sua igreja foi devastada pela guerra, pela morte e pelo desastre econômico. No coração daquela escuridão, com gritos de medo do lado de fora da sua janela, ele se sentou e escreveu esta oração antes da refeição com os seus filhos. Ele disse assim: agora agradecemos todos ao nosso Deus, com coração, mão e vozes, por suas maravilhas realizadas, e por Ele que o mundo se alegra. Aquele que desde os braços de nossa mãe nos guiou em nosso caminho, com incontáveis dádivas de amor, e ainda é nossa hoje. Esse homem sabia que a gratidão vem do amor de Deus a nós, e não das circunstâncias ao nosso redor. Brennan Manning escreveu um livro chamado O Evangelho Maltrapilho. Aí ele, falando sobre a condição da igreja, ele descreveu da seguinte maneira: acredito que a verdadeira diferença na igreja americana não está entre conservadores e liberais, fundamentalistas e carismáticos, ou republicanos e democratas. A verdadeira diferença está entre os conscientes e inconscientes. Quando alguém está consciente do amor que o Pai tem por Jesus, essa pessoa se torna espontaneamente grata. Clamores de gratidão se tornam a característica dominante da vida interior.
E o fruto da gratidão é a alegria. Não somos alegres para depois nos tornarmos gratos. Somos gratos e isso então nos torna alegres. Veja então, irmãos, que a gratidão, ela é expressa de muitas formas, de muitas maneiras especiais. É interessante que a própria palavra perdão no Novo Testamento tem em sua raiz a palavra graça. No louvor, a palavra de Cristo habita ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, se você observar sempre ações de graça, render graças, bendizer o nome, ao longo das Escrituras, muitas vezes, quase sempre, ela está relacionada com louvor, com adoração, em ações e palavras. Fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, desculpa, eu vou ler melhor. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra e por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças. Tudo que você fizer. Então, a gratidão é algo contínuo. Então, o que Paulo está dizendo? Seja alegre. Sempre ore. Sempre agradeça. São ações inegociáveis da vida cristã. E não apenas um momento que acontece uma vez por ano, onde testemunhamos e narramos e cantamos. Fazer música, né, Leonardo? Leonardo gosta de fazer música. Vai tocar hoje para nós? Não? Fazer música, contar as histórias de Deus aos nossos filhos, aos nossos netos, falar das coisas que Deus fez, contar o que Deus fez na nossa vida, contar aos nossos filhos como Deus agiu, como nos conhecemos, as lutas, as dificuldades que passamos, o que ouvimos. Eu queria me lembrar de qual é o salmo. O que ouvimos e ouvimos, não encobriremos, isso contaremos às vindouras gerações. Salmo 111, para terminarmos. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são justiça e verdade. Fiéis todos os seus prefeitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência. Todos os que praticam o seu louvor permanece para sempre. E assim o salmista vai recordando e relembrando todas as maravilhas que Deus faz. Essa é a atitude, a ideia do conceito de gratidão, de expressar obrigado, Senhor, e não apenas uma palavra, né, social, um comportamento social. Queria que nós passássemos agora as próximas 2 horas e queremos dar esse tempo para você objetivamente, ao primeiro ali já,
pudesse testemunhar, louvar, proclamar algo que Deus tem feito na tua vida e pudéssemos assim nos alegrar também, né, na presença de Deus. Um de cada vez, gente. Venha. Não pode fazer fila aqui, gente. Pode pegar a senha aqui. Vem aqui, Simone.